Fala galera, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Pré-ENEM de Química e Física 2023. Hoje nós vamos estar falando sobre estática, a nossa aula 14 de Física, e é um assunto muito interessante, para você que ainda não viu esse assunto em Física. Ele é um assunto que cai bastante, nas provas, nos vestibulares e principalmente no Enem. Então, é um assunto pertinente para que a gente possa entender, de uma forma mais didática possível, de uma forma mais simples possível, fazendo aplicações também de exercícios. Beleza? Então, se você tem alguma dúvida durante a aula, anota ela no seu papel, no seu caderno, e depois você pode tirar a sua dúvida comigo, que a gente vai conseguir desmistificar e fazer com que você entenda. Belezinha? Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre estática de um ponto material e de um corpo extenso, equilíbrio de um ponto material, movimento de uma força sobre torque, equilíbrio de corpo extenso, centro de gravidade, alavancas e tipos de equilíbrio. Belezinha? Então vamos lá, começando com estática de um ponto material e de um corpo extenso. Bom, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, nós fizemos ali o conceito, demos o conceito de ponto material e um corpo extenso. E para iniciar, o nosso conteúdo de estática, a gente parte desse pressuposto aí, de ponto material, de corpo extenso. E ponto material, como a gente já está vendo aqui, nós temos ali uma bola, essa bolinha de Natal ali presa por um fio. Nessa situação ali, a gente tem que esse equilíbrio que está acontecendo dessa bola, ele não sofre uma alteração, de rotação ali dessa bola. Por quê? Porque a bola ela tem uma simetria esférica, fazendo com que a possibilidade de rotação ela não altere, a nossa análise ali de equilíbrio. E por isso a gente determina como um ponto material. Já o corpo extenso, como a gente está vendo aqui, uma vassoura sendo segura por um fio, essa forma aí de equilíbrio, ela sofre uma influência das dimensões do corpo, ou seja, dessa extremidade ou dessa extremidade. E aí essas dimensões que ocorrem nesse corpo aqui, elas ocorrem devido à possibilidade de rotação, tá? Então, neste caso aqui, quando existe a possibilidade de rotação, a gente vai tratar como corpo extenso. Quando não existe possibilidade de rotação, a gente trata como um ponto material. Então, vamos colocar aqui, ó. Não existe possibilidade de rotação. E nesse caso aqui, existe possibilidade de rotação. Mas o que significa essas possibilidades, de rotação, professor? Bom, é isso que a gente vai aprender daqui para frente. Os casos, de uma estática ali, de um determinado ponto, seja ele um ponto material, seja ele um corpo extenso, que podem ou não ter uma possibilidade de rotação. E se essa possibilidade de rotação vai alterar a análise do equilíbrio. Tá? Então, dentro de estática, a gente vai analisar isso aí. Bom, partindo então sobre um exemplo aqui que nós temos, vamos colocar que nós temos aqui um bloco. Vamos supor que isso aqui seja um bloco. E esse bloco aqui, ele está sendo, esse corpo aqui, ele está sob a ação de 3 forças, uma força 1, força 2 e força 3. E aí, conforme nós estamos vendo aqui nessa imagem, existem 2 modos para que nós possamos visualizar a relação dessas forças, em uma condição de equilíbrio. E o primeiro modo, vou colocar até de outra cor aqui, e o primeiro modo é um modo onde a força resultante ela vai ser nula, ou seja, a resultante
ela é nula. E qual é esse caso? Bom, vamos colocar aqui um exemplo onde para a gente ter uma resultante nula, onde essas três forças estão atuando, essa figura que a gente vai realizar aqui, ela tem que ser, né, um polígono, de forma que essa figura se torne fechada. E como que nós fazemos, né, através dessas forças que estão atuando nesse corpo, se forme uma figura, e que onde essas figuras nós temos essas forças, onde a resultante vai ser nula? No triângulo. Né? Então, quando a gente tem aqui um triângulo, vou colocar aqui para vocês, nós podemos considerar que aqui é uma força, aqui é outra força, e para cá é outra força. Então, vamos colocar de F1, F2 e F3. Beleza? E essas relações aqui, elas nos dá algumas possibilidades de entender que a resultante vai ser nula. Quais são essas relações? Quando nós temos relações geométricas, ou seja, quando nós estamos tratando de uma figura geométrica, nesse caso, nós temos um polígono. Quando a gente tem relações trigonométricas, então vamos colocar relações trigonométricas, e quando nós temos ali uma relação entre as forças. Então, relações entre as forças. Bom, com isso, nós também temos o segundo modo de pensar, de imaginar, através de um equilíbrio de um ponto material. E o segundo modo é quando nós temos eixos ortogonais. Então, vamos colocar aqui, ó. Segundo modo, quando nós temos eixos ortogonais. Eixos ortogonais. Bom, quando a gente tem eixos ortogonais, nós podemos pensar que a resultante vai ser nula. A resultante vai ser nula. E que a resultante em cada eixo deve ser nula. Então, a resultante em cada eixo deve ser nula. Bom, mas a gente fez aí essas ponderações, e como que a gente vê isso de forma clara? Bom, basta a gente traçar aqui nesse ponto material as forças onde a resultante é nula, e existe onde o primeiro modo nós temos uma resultante nula, e no segundo modo onde a gente tem eixos ortogonais. Bom, aqui como nós temos três forças atuando, aqui é F1, tá? Quando nós temos três forças atuando, a gente pode colocar as coordenadas, né, x e y. Então, aqui nós temos a coordenada y, e para cá nós temos a coordenada x. Perfeito? Do mesmo modo, a gente também pode formar um triângulo para formar uma resultante nula. E esse triângulo a gente pode formar através, né, de uma outra decomposição dos eixos ortogonais. E quais são esses eixos? Vou até colocar de roxo aqui, uma outra cor para vocês visualizarem. É exatamente esse aqui, olha, onde a gente pode formar uma figura geométrica
Tendo, então, dois tipos de eixo. O primeiro, onde a gente tem uma força 2 no eixo x e uma força 2 no eixo y. Perfeito? Já que a gente traçou ali as ortogonais. E aí, no momento que nós traçamos esses eixos ortogonais, a gente pode determinar o seguinte, que a força 2 no eixo x, a gente pode determinar que a força 2 no eixo x, ela vai ser igual à força 3. Você concorda comigo? Então, essa força aqui, ela vai ser igual a essa força aqui. Por quê? Porque ela está no mesmo eixo. Logo, a força 2 no eixo y, ela vai ser igual à componente, a força 1. Belezinha. Temos com isso. Então, a gente entendeu que nas componentes de equilíbrio de um ponto material, nós temos uma resultante nula, onde no primeiro modo, nós formamos uma figura geométrica, e no segundo modo, a gente traça os eixos ortogonais, que são esses aqui, de roxo. E para isso, para a gente entender de forma mais clara, nós vamos fazer um exercício. Bom, aqui eu já até estava rabiscando, coloquei um valor para vocês, e a gente vai fazer esse exercício aqui. E ele nos diz assim, na figura a seguir, está representado um corpo de peso 180 newtons que se encontra em equilíbrio suspenso. Então, 180 newtons que se encontra em equilíbrio suspenso por um conjunto de 3 fios ideais, A, B e C. Então, aqui a gente está vendo os fios, né? A, B e C. E aí ele está perguntando, calcule a intensidade das trações nos fios A, B e C, denominadas de TA, TB e TC, respectivamente. E para isso, considere os seguintes valores. Aí aqui, nós temos um ângulo sendo formado, olha, um ângulo de θ. E esse ângulo, nós temos o seno e o cosseno dele, ou seja, que é relacionado ao eixo x e ao eixo y. Então, vamos lá. Para a gente entender, vamos traçar as ortogonais primeiro. Então, aqui a gente tem as três forças aqui atuando. Vamos colocar isso tudo aqui de uma forma mais clara aqui. Então, aqui a gente tem uma força aqui, outra força atuando aqui e outra força atuando para vertical para baixo, né? Então, a gente pode chamar aqui, igual ele falou, denominar essas forças de trações como TA, TB e TC, beleza? Então, aqui a primeira nós podemos colocar que é TA, a segunda nós podemos colocar que é TB e a terceira nós podemos colocar que é TC, belezinha? Com isso, para a gente determinar esses ângulos, a gente tem que entender que eles aparecem devido às suas ortogonais. Então, para a gente determinar esse ângulo seno ou cosseno, nós temos que traçar as retas do eixo x e do eixo y. Logo, aqui vai ser, na vertical, vai ser do eixo y e na horizontal vai ser do eixo x, correto? Belezinha, então a gente pode fechar esse quadrado aqui. E aí, quando a gente fecha aqui, a gente forma automaticamente um ângulo θ. Então, através desse ângulo θ que a gente vai determinar o cálculo dos valores, né, de seno e de cosseno, exatamente. E para a gente entender e calcular as intensidades ali das trações dos fios A, B e C, nós podemos fazer da seguinte maneira. A tração de A no eixo Y, ou seja, a gente está falando dessa aqui, tração de A no eixo Y, ela vai ser igual à tração de A vezes o seno de θ.
Exatamente. Nós temos que levar em consideração ao seno, né? Por quê? Porque está na vertical. Então vamos lá. E na horizontal aqui, ó, no eixo X, a gente pode colocar que a tração de B, né, no eixo X, então nós podemos colocar que a tração de A no eixo X, quer dizer, a gente está levando em consideração esse aqui também, a tração de A no eixo X, ela vai ser igual a tração de A vezes o cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno do θ. Pô, mas e a tração de B? Como que fica? Calma, que a gente vai achar ela por último. Primeiro a gente acha a tração de A e depois a gente acha a tração de B. Com a tração de A, nós podemos achar a tração de B. E como que a gente faz isso? Nós podemos fazer da seguinte maneira, que a tração de A, ela vai ser tração de A vezes o seno de θ igual a tração de C. Beleza? Então, a gente determinou essa fórmula aqui. Pô, se a tração de A vezes o seno de θ é igual à tração de C, você concorda comigo que a tração de A vezes o cosseno de θ vai ser igual à tração de B? Sim. Por quê? Porque a gente vai ter que achar os três valores, né? A tração de C, ele já nos deu, que é o valor aqui, ó, de 180 newtons. Aí a gente precisa achar a tração de A e a tração de B. Então, as duas incógnitas do nosso exercício são essas duas aqui, ó, tração de A e tração de B. Por quê? A tração de C ele já nos deu, que é 180 newtons. Então, aqui, ó, a tração de C ele já nos deu, que é 180 newtons. Então, a gente precisa achar a de A e a de B, belezinha? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui tração de A. Opa. Tração de A vezes o seno de θ, ele já falou que é 0,60. Então, a gente coloca 0,6 igual a tração de C, que é 180 newtons. Tração de A é igual a 180 dividido por 0,6. A tração de A vai ser igual a 300 newtons. Ah, beleza. Então, a gente já achou a de A. Vamos achar a de B agora? Eu vou até colocar de outra cor aqui para vocês entenderem. Tração de A vezes cosseno de θ é igual a tração de B. A tração de A, a gente acabou de achar que é 300. Então, a gente coloca aqui 300 vezes o cosseno de θ, que é 0,8, igual a tração de B. Bom, agora é só a gente multiplicar e achar que a tração de B é igual a 240 newtons. Ah, então a gente achou os três valores: tração de C, tração de A e tração de B. É exatamente isso que o exercício está querendo. Calcule as intensidades das trações nos fios A, B e C. Belezinha, galera? Deu para entender esse exercício? Vamos para o próximo. Bom, falando agora um pouquinho de momento de uma força sobre torque, a gente tem que entender que quando a gente está tratando ali de força-torque, aqui eu coloquei um exemplo bem clássico aqui para vocês entenderem, que é uma condição onde a gente tem ali um ponto material, e esse ponto material ele tem que permanecer em equilíbrio, né? E onde as suas forças ali
resultantes que vão atuar sobre eles sejam nulas. E um exemplo bem simples que a gente tem aqui para trazer para vocês é esse exemplo aqui, onde a gente tem uma chave, né, uma pessoa ali, uma tentativa de girar essa chave ali para apertar essa porca que está aqui. Belezinha? Bom, e o momento de uma força sobre torque, o que é isso? O momento de uma força sobre torque é a capacidade, então vamos colocar aqui, ó. O momento de uma força sobre torque é a capacidade que uma força possui por um dado ponto, tá? Por um dado ponto. Belezinha? E através disso, nós vamos ter algumas forças que serão aplicadas aqui durante a intensidade que a pessoa vai colocar aqui. E uma dessas forças, a gente pode chamar que aqui nós vamos ter uma força, que é uma força 2, vamos chamar aqui de F1, a força que a gente tem aplicando aqui na ponta, na extremidade da chave. Então, a gente tem uma força F1 e aqui a gente tem uma força F2. Logo, essas duas forças, F1 e F2, são forças incapazes de produzir rotação. Ou seja, são forças incapazes de produzir rotação. Bom, belezinha, entendi. E agora, o que a gente vai fazer e imaginar com esses tipos de movimento ali de uma força? Bom, a gente imagina aqui que a gente tem uma alavanca, né? Isso aqui é uma espécie de uma alavanca. Nessa alavanca, nós temos algumas ponderações para colocar aqui, para que vocês entendam. Essa alavanca ela tem um corpo rígido sobre uma ação de uma força F. A gente tem um eixo de rotação, a gente tem o ponto de aplicação da força e a gente tem a direção entre a força e a distância. Então, vou colocar aqui para vocês. Nós vamos ter o corpo rígido sob a ação de uma força F, é onde que está isso aqui, de vermelho. Nós também temos o eixo de rotação no ponto zero. Então, nós temos o eixo de rotação no ponto zero. E também nós temos ali o ponto de aplicação da força D, que é esse carinha aqui, ó. Então, nós temos o ponto de aplicação da força D. E aí nós vamos ter também a direção entre a força F e a distância. E a direção entre a força F e a distância, a gente tem que é esse ângulo θ aqui. Então, vou colocar aqui a direção entre
a força F e a distância ela vai ser igual ao ângulo θ, beleza? Bom, com isso, nós podemos determinar o movimento de uma força sobre torque, através dessas aplicações, dessas ideias que a gente tem aqui, quando nós temos ali um movimento de uma força, né, sobre torque. E para ficar mais fácil de a gente entender, nós podemos resumir colocando numa formatação ali, como se fosse uma fórmula, né, que a gente tem. E a formatação, a fórmula que a gente tem para determinar esse movimento de uma força sobre torque é da seguinte maneira: como o movimento da força inicial vai ser igual à força vezes a distância vezes o seno de θ. Então, essa aqui é a nossa formatação, caso a gente utilize para realizar alguma questão. Então, a gente já tem aí a nossa formatação aí, através dessas ponderações que a gente já fez aqui em cima. Bom, e aí, para a gente terminar e entender como que funciona o movimento de uma força sobre torque, nós podemos fazer algumas ponderações finais aqui, que eu vou colocar de azul desse lado. Quais são essas ponderações? Bom, quando a gente tem uma maior força, então vou colocar aqui, ó, maior força. Também temos ali, consequentemente, quando você aplica uma maior força aqui, nessa alavanca, consequentemente, nós vamos ter um maior momento, de força. Então, a gente tem o maior momento dessa força. Quando a gente tem esse primeiro caso aqui, quando nós aplicamos forças mais intensas, e essas forças mais intensas, elas produzem uma rotação mais fácil, né, daquele determinado objeto. Ou seja, quando a gente aplica aqui uma maior força, uma força mais intensa, esse objeto ele tende a rotacionar mais facilmente, beleza? Esse é o primeiro. O segundo é quando a gente tem uma maior distância e logo, consequentemente, a gente tem um maior momento de força. Esse segundo, quando a gente tem uma maior distância ao ponto zero ali, a gente chama aqui, desse ponto zero aqui, e consequentemente a gente tem um maior momento de força, essas forças exercidas mais distantes, né, do centro, elas facilitam a tendência de girar determinado objeto. E quando a gente tem essa ideia, nós podemos pensar num exemplo muito clássico e que faz sentido, é quando as maçanetas de uma porta, elas são colocadas nas extremidades, né, da porta. Por quê? Porque quanto maior a distância, maior o seu movimento, né, o movimento ali da sua força. Belezinha, galera? Aqui eu coloquei movimento, mas é momento, tá? Então, só corrigindo. Até li errado. Isso aqui não é movimento. É momento. Isso aí. Coloquei só um errinho ali, técnico. Tá. E por último, a nossa última ponderação aqui, quanto ao momento de uma força sobre torque, é quando a gente tem ali um maior ângulo, um maior ângulo ali, angulação. Consequentemente, a gente tem um maior momento
de força. Pô, quando a gente tem um maior ângulo, né, o maior seno do ângulo ali, θ, tendo um maior momento de dar força, é quando fica mais eficiente de rotacionar uma força perpendicular ali a 90 graus. Então, quando a gente tem ali um maior ângulo, fica muito mais fácil também da gente rotacionar essa alavanca ali. Belezinha? E uma outra forma de visualizar também é quando a gente faz ali a decomposição, né, desses eixos aqui, fazendo através de uma figura geométrica, como um polígono, utilizando ali as nossas ideias de eixos ortogonais, tá? Então a gente pode fazer e pensar isso dessa maneira também. Mas aqui não vem ao caso falar muito disso. Vamos fazer esse exercício aqui para vocês entenderem de forma mais concreta a parte de momento de uma força sobre torque. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem os dados, né, do exercício, e aqui nesse primeiro momento ele nos diz assim: dados, F1 é igual a 50 newtons, F2 é igual a 10 newtons, F3 é igual a 25 newtons, e determine os momentos de cada força em relação à porca conforme a figura. Então aqui a gente tem a distância e nós temos as forças, né, que estão sendo aplicadas aqui, ó. Então as forças F1, F2 e F3. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender que em relação a essa porca aqui, nós também temos uma distância, correto? E essa distância, ela vai ser o L vezes o seno de θ. Então vamos lá, vamos pegar essa reta aqui e vamos traçar ela até aqui, para nós entendermos a distância dessa porca até aqui. Essa distância aqui, ela é dada de distância é igual a L vezes o seno de θ. Belezinha? E aí no exercício, ele nos diz o seguinte: que a força 1 é igual a 50 newtons, a força 2 é igual a 10 newtons e a força 3 é igual a 25 newtons. Belezinha? E aí ele quer determinar os momentos de cada uma dessas forças. Bom, para a gente determinar o momento, a gente pode fazer através da fórmula e através da análise das forças. Bom, o momento 1, então a gente pode colocar aqui M1, ele vai ser o seguinte: ela vai tender a girar no sentido horário. Ou seja, quando a tendência de girar para o sentido horário dessa força número 1, ela vai se tornar uma força negativa. Pô, mas por que no sentido horário ela vai se tornar uma força negativa? Porque, não sei se vocês já perceberam, quando a gente tem uma porca ali, algum determinado porca, quando você usa uma chave de boca para poder tirar essa porca, determinada porca de um parafuso, você tem que girar ela no sentido anti-horário, não no sentido horário. Se você girar ela no sentido horário, você vai estar apertando ela. Então, essa força aqui, F1, ela tem que girar quando está no sentido horário. Logo, essa força que a gente vai atuar no sentido horário, ela vai ser uma força negativa. Logo, a gente pode determinar que M1 vai ser menos de F1 vezes a distância 1. E aí a gente pode determinar já logo de cara o momento 1. Então, o momento 1 ele vai ser igual a menos
F de 1, 50, ou seja, menos 50, vezes a distância, 0,5. Então, a M1, que é o momento 1, vai ser igual a menos 25 Newton por metro. Newton vezes metro. Beleza. Achamos aí o momento 1. Agora a gente vai achar o momento 2. Vamos colocar de outra cor aqui. O momento 2 vai ser igual a 0 newtons por metro, vezes metro. Por quê? O momento 2 vai ser 0 newtons vezes o metro. Bom, a gente já percebeu que na força 1 ela vai girar no sentido horário. Logo, ela vai ser uma força negativa. E no sentido 2, na força 2, ela vai ter a mesma direção que o braço da chave. Ou seja, ela está aqui, ó, na mesma direção do braço da chave. Quando ela está na mesma direção do braço da chave, a distância vai ser igual a 0. Ou seja, esse momento vai ser nulo. Logo, o momento 2 vai ser igual a 0. A gente também tem aqui nesse momento 3 aqui, nessa força 3 aqui, a gente pode determinar o momento através, né, dessa distância aqui, que é L seno de θ. Esse L a gente pode entender como a distância aqui, ok? Então, essa distância vai ser esse momento 3 ali, ou seja, a distância 3 ou a força 3, ela pode ser considerada como L vezes seno de 30, ou seja, o seno de θ que a gente está levando em consideração, que é 30 graus. Então, D3 vai ser igual a 0,5 vezes o seno de 30. Seno de 30. Fazendo esse cálculo, a gente obtém que a distância número 3 ali vai ser de 0,25 metros. Ou seja, o momento 3 ele vai ser igual a força 3, F3, vezes a distância 3, que foi o que a gente acabou de achar. Logo, nós podemos determinar que o momento 3 vai ser igual a 25, que é a força número 3, vezes 0,25, que é a distância número 3. Logo, o momento 3 vai ser igual a 6,25 newtons vezes metros. Belezinha, galera? Então, aí nós achamos nesse exercício os três momentos ali dessa força em relação ali a essa porca aqui que a gente está levando em consideração, que é o nosso ponto material. Outro jeito da gente calcular essa força, esse momento número 3 aí, a gente pode determinar através, né, da decomposição ali das ortogonais, né, as decomposições das componentes ortogonais. E como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode traçar aqui o eixo Y e o eixo X. Então, a gente pode, deixa eu colocar de vermelho aqui. A gente pode traçar aqui o eixo Y, ou a gente pode considerar também como a força 3 do eixo Y, já que a gente está levando em consideração a essa força aqui que a gente quer achar. E aqui a gente pode considerar também uma força 3 do eixo X, correto? Isso a gente está levando em consideração as componentes ortogonais. Bom, se você quiser, você pode traçar aqui, né, para completar a figura, tá? Mas não precisa. Aqui é só para exemplificar, mas só isso aqui, só traçar os dois eixos já tá bom, já é o suficiente.
Bom, uma ponderação que a gente tem que fazer é que a força 3 no eixo X, ela vai possuir, ou seja, ela possui um momento nulo. Por que ela possui um momento nulo? Pois ela está na mesma direção que a barra. Ou seja, está na mesma direção ali que a chave de boca. Então aqui, pois está da barra. Ou da chave, tá? Tanto faz, quanto vocês acharem melhor. Então vamos calcular então esse momento 3 ali. A gente pode considerar que esse F de 3y, ele vai ser igual a F de 3 vezes o seno de θ. E quem que é o seno de θ? 30. Tá? Então, é F de 3 vezes o seno de 30 graus. Logo, F de 3y vai ser igual a 25 vezes seno de 30 é 0,5. Então, F de 3y vai ser igual a 12,5 newtons. Perfeito? Logo, nós podemos jogar na fórmula do momento, onde o momento 3 vai ser igual à força de 3y, que foi dessa componente que a gente achou, vezes a distância. Logo, o momento 3 vai ser igual a 12,5 newtons, que a gente achou, vezes 0,5. Portanto, o momento 3 vai ser igual a 6,25 newtons vezes metros, que foi o valor que a gente acabou de achar de uma outra maneira. E uma outra forma de a gente poder encontrar aí o momento, né, de um ponto de material. Belezinha, galera? Então, vamos falar agora sobre equilíbrio de corpo extenso.